Fala galera do canal Flamengo Sem Limites, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Eu sou Eduardo de Souza e este é o podcast do canal Flamengo Sem Limites. Mais um episódio número 20, gravado nesta segunda-feira, dia 31 de julho. Vamos repercutir a vitória do Flamengo sobre o Atlético Mineiro, vitória de virada. Arrascaeta entra no segundo tempo e é decisivo novamente. O uruguaio entra para fazer a diferença mais uma vez, levando o Flamengo a uma vitória importantíssima, somando mais 3 pontos na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Partida esta que foi disputada no último sábado, dia 29 de julho, lá no estádio Independência, em Belo Horizonte. Como eu disse, Flamengo e Atlético Mineiro e Flamengo se enfrentaram em Belo Horizonte, na capital mineira, no último sábado. E o Atlético saiu na frente fazendo 1-0 com o Paulinho aos 33 minutos do primeiro tempo. E no segundo tempo, com a entrada de Arrascaeta, o Flamengo consegue a virada com o gol de Wesley ali no finalzinho, dando a vitória, os 3 pontos para o Flamengo na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. 3 pontos esses importantíssimos para as pretensões do Flamengo, que ainda sonha em buscar o líder Botafogo, mesmo o líder estando a 12 pontos de diferença, são 12 pontos na frente do Flamengo, mas para quem ainda sonha com as 3 frentes, está vivo nas 3 frentes, era importante vencer um grande rival, primeiro para pegar moral e segundo para mandar um recado para quem ainda é líder, que o Flamengo está sim acreditando na possibilidade de ser campeão brasileiro, mesmo que seja difícil. No vídeo de ontem, no domingo, na live que eu fiz, eu abordei a questão relacionada ao problema com o Pedro, a agressão sofrida pelo Pedro. Então, quem tiver interesse em saber a informação, a análise a respeito deste fato ocorrido no jogo de sábado, que tirou um pouco o foco e a atenção da vitória do Flamengo, dá uma acessada lá no canal, aqui no canal do Flamengo Sem Limites, que você vai ter aí a minha opinião e a minha análise em cima do fato ocorrido. Hoje vamos fazer um vídeo exclusivamente para tratar de campo e bola, tratar de futebol. O Flamengo foi a Belo Horizonte e passou um pouquinho de sufoco ali no início do primeiro tempo, nos primeiros 15 minutos. O Atlético Mineiro com a marcação em linhas altas, marcando a saída de bola do Flamengo, muito parecido, muito semelhante com o que tentou fazer o Grêmio no meio de semana, quando o Flamengo também venceu fora de casa. Mas como o Atlético tem jogadores que tecnicamente são melhores do que os jogadores do Grêmio, esses jogadores ofereceram mais perigo para o Flamengo, no que diz respeito principalmente à movimentação ali na frente. O Filipão ele apostou na trinca de atacantes que ele levou a campo, com Paulinho, Hulk e Pavon, inclusive Paulinho e Pavon jogando invertidos, O Paulinho, que geralmente joga pela esquerda, estava pela direita, no setor do Felipe Luiz, e o Pavon, que joga pela direita, estava caindo no setor do Wesley, no setor esquerdo. Isso tem uma explicação devido ao fato do Pavon ser um jogador que, taticamente, ele entende melhor o jogo. Inclusive, o Filipão falou sobre isso na coletiva de imprensa após o jogo. Mas depois dos 15 minutos, o Flamengo consegue sair dessa pressão inicial do Atlético, essa marcação-pressão mais lá em cima, e o jogo se torna muito equilibrado, com muita disputa no meio de campo, o Atlético fazendo muitas faltas, parando sempre as jogadas do Flamengo com faltas. Aí o árbitro, vale a gente destacar que, para variar, a arbitragem no Brasil muito ruim, não consegue punir o rodízio de faltas, mas o fato é que o Flamengo equilibrou o jogo e o Atlético parava o Flamengo muito na base das faltas. O Atlético ele apostou, como eu disse, na velocidade do ataque, primeiro porque ele tinha Paulinho e Pavon e Hulk no ataque. E, para minha surpresa, ele não escalou o Edenilson, ele colocou o Zaratio para armar o jogo ali no meio de campo, jogando ao lado do Batalha e do Otávio. O Batalha e o Otávio, volantes de mais contenção, inclusive o Otávio era quem disputava a posição com o Alan, quando o Alan ainda era do Atlético Mineiro, e o Zaratio era quase um quarto atacante ali, um homem que chegava bastante à frente, levando realmente, incomodando bastante o Flamengo,
mas que o Flamengo soube acomodar um pouco essa pressão, suportar um pouco essa pressão, muito em função da presença de 2 volantes. Já já eu vou trazer no campinho para vocês verem. Aqui eu vou colocar a formação do Atlético Mineiro. Teve início exatamente assim, eu peguei, né, a informação aqui, esse campinho no site do SofaScore, né, que traz dados estatísticos, notas e tal, mas eu peguei para vocês darem uma olhadinha na formação do Atlético Mineiro. Aqui eles colocaram o Paulinho, o Zarate e o Pavon numa linha de 3, mas na verdade o Paulinho jogava bem aberto por aqui, caindo no setor do Felipe Luiz, e o Pavon bem aberto aqui, caindo nas costas do Wesley. Exatamente para quê? Para impedir os avanços do Wesley no campo de ataque. Coisa que, por exemplo, o Renato Gaúcho não soube fazer no jogo do Grêmio, onde o Wesley jogou muito livre por aquele setor, né, criando excelentes oportunidades de ataque. Dessa vez o Filipão colocou o Pavon bem aberto aqui para segurar um pouco o Wesley e deu certo. O Flamengo teve dificuldade para jogar pelos lados do campo, né, e foi incomodado no seu setor defensivo justamente porque esses 2 atletas, mais o Zarate e o Hulk, né, faziam ali uma primeira frente para atacar o espaço da defesa do Flamengo. Então isso realmente levou muito incômodo para a defesa do Flamengo, e o Wesley foi bem tímido, né, nessa subida, digamos assim, para o ataque, né, coisa que o Flamengo teve mais facilidade, como eu disse, no jogo contra o Grêmio. E o gol do Atlético ele sai exatamente nas costas do Felipe Luiz. Por que o gol sai nas costas do Felipe Luiz? Justamente porque o Paulinho, jogando bem aberto pela direita, né, ele vai explorar as costas do Felipe, que joga como um terceiro zagueiro, mas que naquele momento tinha avançado para fazer a construção, e o Saraiva faz o lançamento nas costas do Felipe Luiz. Eu vou trazer aqui o campinho para vocês darem uma olhadinha. O Felipe jogou aqui, a formação do Flamengo foi essa, ó. Fabrício Bruno, Léo Pereira, Felipe Luiz, né? Alan, Vitor Hugo, os 2 volantes, que deram mais sustentação ao sistema defensivo aqui. O Wesley, Bruno Henrique, bem aberto. Gerson no lugar do Arrascaeta e o Everton Ribeiro e o Gabigol. O Everton Ribeiro numa jornada muito ruim novamente. No momento sem bola, o Flamengo ele defendia numa linha com 4. Né, os 2 zagueiros faziam aqui para dentro e o Wesley voltava para fechar essa linha aqui. O Everton Ribeiro fechava por aqui, o Bruno Henrique fechava aqui e o Gerson fazia a composição aqui no meio, defendendo no 4-5-1. O que aconteceu no gol do Atlético? O Felipe Luiz, quando ele sai para fazer a construção da jogada, ele avança. No que ele avançou, o Paulinho caiu aqui, ó, nas costas dele, e o lateral direito do Atlético lança essa bola exatamente para o Paulinho, que domina, o Léo Pereira demora a fazer a cobertura e o Paulinho finaliza vencendo o Matheus Cunha, abrindo o placar do jogo. Foi exatamente isso que aconteceu. O Felipe Luiz não teve velocidade para acompanhar a subida do Paulinho por esse setor direito aqui, setor esquerdo da defesa do Flamengo, direito de ataque do Atlético. Então assim sai o primeiro gol do jogo, o gol do Atlético, que abre o placar, fazendo 1-0. A origem do gol do Atlético foi uma falta no Bruno Henrique. Teve um pisão do Paulinho no Bruno Henrique, o mesmo Paulinho que finaliza a gol, ele faz uma falta lá no seu campo de defesa, quando o Flamengo estava atacando. Então nessa transição para defender novamente, o Flamengo se desorganizou e não teve a dobra de marcação, por isso o Felipe Luiz ele sobe. Ao subir, ele toma a bola nas costas e o Flamengo toma um gol, o gol do Paulinho, abrindo o placar para o Atlético Mineiro naquele momento. A formação com 2 volantes, como eu disse para vocês, ela deu mais sustentação à defesa do Flamengo, né? Com essa formação aqui, ó, com o Alan e o Vitor Hugo. Apesar do Alan também não estar numa noite muito inspirada, parece que me deu a impressão que o Alan sofreu um pouquinho, né? Ficou incomodado, né, com as vaias que recebeu, com a torcida do Atlético pegando no pé dele, parece que ele ficou meio nervoso ali durante a partida, e não foi uma grande partida por parte do Alan. Mas mesmo assim, a formação com 2 volantes, eu disse no Abre o Jogo, né, que eu faria isso exatamente para impedir, né, que o ataque do Atlético tivesse muita liberdade, apesar do Atlético ter finalizado bastante no gol do Flamengo.
Finalizado no gol, não. O Atlético finalizou bastante, mas no gol não foram tantas bolas assim. O Atlético, daqui a pouco eu vou trazer os números da partida, vocês vão ver que o Atlético finalizou bastante, mas não ofereceu tanto perigo ao gol do Flamengo assim. O Flamengo, aliás, é uma marca bem interessante nos últimos jogos. O Flamengo finaliza menos, o adversário finaliza mais, mas o Flamengo consegue, através do seu poderio técnico, né, da qualidade de seus jogadores, se impor nos jogos e muitas vezes vencer o jogo, mesmo sendo atacado na maioria dos jogos. Isso é um dado bem interessante. Eu ainda acho que a formação defensiva do Flamengo, né, esses jogadores de defesa, esses blocos, eles jogam muitas vezes muito afastados um do outro. Então, existe um espaço entre linhas aqui que muitas vezes os times adversários exploram esse espaço aqui entre linhas. Inclusive, o Sampaoli, durante o jogo, ele reclamava bastante disso. O time joga descompactado. Então, por isso a defesa, muitas vezes, sofre, né, com o poder de ataque do adversário, justamente por causa dessa falta de proximidade das linhas defensivas, do meio de campo e do ataque. O Flamengo deveria, a meu modo de ver, atacar, se defender de uma forma um pouco mais compactada. O Flamengo, as linhas ainda jogam muito distantes. É uma das reclamações, inclusive, do Jorge Sampaoli durante esse jogo. Ficou bem nítido isso. Mas aí o Jorge Sampaoli, no intervalo do jogo, ele faz uma mexida que vai praticamente ser aquela mexida que vai definir a partida. Quem ele coloca? Ele coloca nada mais, nada menos que De Arrascaeta. Ele coloca o uruguaio e ele entra no lugar do Everton Ribeiro, inclusive, para poder fazer o quê? Aquilo que não estava acontecendo no decorrer do primeiro tempo, que era melhorar o sistema de criação do jogo. A criação do Flamengo, ela estava muito precária. Eu tenho aqui o quadrinho das mexidas do Flamengo no primeiro tempo, durante o jogo, né? Sai o Léo Pereira com dores musculares, entra o Pablo, sai o Everton Ribeiro, que estava muito mal, entra o De Arrascaeta. Aqui, ó, no intervalo do jogo ainda. Tá? E essa mexida do Arrascaeta, paralelo a essa mexida aqui, ó, do Luiz Araújo, minutos mais tarde, cerca de quase 20 minutos depois, vão ser determinantes para a virada de jogo do Flamengo. O Flamengo vira o jogo exatamente nessas mexidas aqui, no meu modo de ver. Por quê? O Sampaoli, ele percebeu o quê? Que o time não tinha uma criação, né, de jogadas tão forte assim, então ele entra com a Arrascaeta. O time melhora no setor de criação, né, ele se torna mais ofensivo. Mas mesmo assim ele continua sofrendo com as pressões, principalmente do Pavon e do Arana, caindo pelo setor do Wesley. Aí o que o Sampaoli faz? Ele coloca o Luiz Araújo no lugar do Vitor Hugo para jogar aberto pela direita, mas não como um atacante praticamente. Ele coloca o Luiz Araújo para dobrar a marcação no setor do Wesley, para o Wesley não ficar sobrecarregado pelo seu setor. E coloca o Everton Cebolinha no lugar do Bruno Henrique pelo setor esquerdo de ataque do Flamengo. Essa mexida do Luiz Araújo faz o quê? Faz o Atlético deixar de se sentir à vontade de atacar o Flamengo com tanta volúpia pelo setor direito do Flamengo. E libera mais o Wesley para atacar. Tanto é que o que vai acontecer, aos 34 minutos, é marcada uma falta no Arrascaeta e ele bate e empata o jogo. Um gol de falta, uma coisa raríssima atualmente nesse elenco do Flamengo. Ele bate no canto do Everson, mas a bola vai com muita violência e vence o goleiro atleticano. Dessa forma, 7 minutinhos depois, o Arrascaeta dá uma bela assistência para o Wesley, que entra como elemento surpresa dentro da área, e o Wesley bate na saída do goleiro Everson, marcando o gol da virada. Ou seja, o Wesley, com a entrada do Luiz Araújo, ele passa a atacar. Ele entra como um ponta, bem aberto pela direita. E o Arrascaeta, sabendo dessa qualidade do Wesley e tendo também uma qualidade técnica muito boa de uma enfiada de bola, ele é um dos grandes líderes de assistência desse time, tem média de 15 assistências por temporada. Ele dá a bola e o Wesley marca o segundo gol, dando a vitória ao Flamengo, e a partir daí o Flamengo só controla a partida,
gasta o tempo, espera o apito final e sai de Belo Horizonte com 3 pontos importantíssimos para as pretensões do Flamengo dentro do Campeonato Brasileiro. Já disse que o Flamengo ainda almeja alcançar o líder Botafogo, né? Então esses 3 pontos eles eram fundamentais para as pretensões do Flamengo. Aqui eu tenho os números da partida, também tirado do SofaScore. Aqui que eu disse para vocês, 20 finalizações do Atlético contra 6 do Flamengo. Só que no gol, ó, 5-5. Para fora foram 11 e 4 chutes travados. Ou seja, efetivamente no gol foram 5 bolas, igual ao Flamengo. Então assim, o Atlético finalizou bastante, mas não com eficiência, né? No gol foram só 5. Então isso demonstra o quê? Que o Flamengo, apesar de ter sido alvejado, né, com chutes do Atlético, mas esses chutes foram sem direção, não levaram grande perigo ao gol do Matheus Cunha, como já havia acontecido em outras partidas. Aqui, ó, grandes chances 3-3, grandes chances perdidas 2-2. O jogo foi bem equilibrado até, de certa forma, né? Mas a qualidade técnica do Flamengo definiu mais uma vez aqui, ó, que eu disse para vocês, ó, finalizações de dentro da área, 7 do Atlético, 3 do Flamengo. De fora da área, 13 do Atlético contra 3 do Flamengo. Só que dessas, quantas foram no gol? De todas as finalizações, só 5, como eu já disse para vocês, já trouxe aqui anteriormente, né? Então, a posse de bola do Flamengo foi maior, o Flamengo ficou mais com a bola, mas o Atlético finalizou, mas finalizou de forma equivocada durante o jogo. E tem também aqui o campinho, demonstrando, né, onde a maior concentração de jogadas é mais próximo da cor mais clara. Então, 50% dele ficou concentrado no meio de campo do jogo, né? 23% no campo de ataque do Flamengo, 27% no campo de ataque do Atlético. Mas o Flamengo foi mais efetivo, foi mais competente e guardou 2 bolas lá dentro do gol do Atlético, vencendo o adversário em Belo Horizonte, em seus domínios, lá no campo do América. Aqui tem a tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Botafogo segue líder com 43 pontos. É uma campanha realmente surpreendente, no meu modo de ver. Só 2 derrotas e um empate, 14 vitórias. O Flamengo vem atrás com 31 pontos, 12 pontos a menos que o líder, sendo 9 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. Um aproveitamento aqui de 61%, saldo de gols 10, né, gols pró 30, né, 2 gols a menos que o Botafogo. O Palmeiras também tem 32 gols pró e 31 pontos também, empatado com o Flamengo, mas o Flamengo está em segundo devido ao número de vitórias. E aqui a segunda parte da tabela, a zona do desespero, que tem Bahia, Coritiba, América Mineiro e Vasco. Lembrando que América e Vasco têm um jogo a menos, assim como Grêmio e Corinthians, que também tem um jogo a menos. Próximo compromisso do Flamengo será na quinta-feira, dia 3 de agosto, no estádio do Maracanã, Copa Libertadores, Flamengo e Olímpia, jogo válido pelas oitavas de final da Copa Libertadores, jogo de ida. Lembrando que o Flamengo se classificou em segundo no seu grupo e o Olímpia em primeiro no seu grupo. Por isso, o mando de jogo, o primeiro, né, será do Flamengo atuando no Maracanã e o jogo de volta lá em Assunção, no Paraguai. Então, para a próxima quinta-feira, traremos aqui um Abre o Jogo especial para falar sobre esse confronto importantíssimo. Flamengo que ainda vislumbra a possibilidade de ganhar 3 títulos importantíssimos, algo dificílimo de acontecer, mas que ainda o Flamengo tem chances, certo? Para esse jogo de quinta-feira, vamos ver como será a questão vestiário, ligada ao problema que Pedro teve com o ex-preparador físico do Flamengo, que agora se desligou do clube, o Pablo Fernandes. Mas o Pedro não se apresentou para treinar nesta segunda-feira, alegando dor no dente, mas já tem informações de que o Pedro vai buscar uma rescisão com base na lei trabalhista, devido a ele ter sido agredido, né, dentro do local de trabalho. A ver agora como vai se desdobrar essa situação e ver também como irá se comportar tanto o elenco de jogadores quanto o técnico Jorge Sampaoli no quesito relação de trabalho.
né? Vamos ver. Esse jogo de quinta-feira vai dizer muita coisa pra gente sobre o clima, o ambiente dentro do vestiário do Flamengo. A gente sabe que muitas vezes isso transparece para dentro de campo, né? Os jogadores levam para dentro de campo e a gente vai ter a real noção de como está o clima no Flamengo a partir desse jogo de quinta-feira e estaremos trazendo mais informações a respeito dos desdobramentos relacionados ao caso Pedro. Pedir para vocês mais uma vez se inscreverem no canal, acionar o sininho para receberem as notificações, deixe o like, participe nos comentários e divulgue para os amigos e as amigas que torcem para o Flamengo, para que possam se inscrever no canal e dessa forma o canal poder crescer ainda mais e sempre procurar trazer conteúdos de qualidade. Então se cuidem, um abraço e saudações rubro-negras.